Olá meninas, tudo bem? Tô passando aqui para mostrar para vocês algumas dicas importantes para nosso curso de pintura. Algumas são iniciantes e outras já pintam, então é importante eu estar mostrando essa parte. Nós vamos utilizar uma tábua. Essa tábua aqui é uma tábua de MDF, eu acredito que seja de 3 milímetros. A minha tábua, dos dois lados, ela tem essa parte de melanina branca. Ela já tá bem suja por conta da tinta que vai saindo do tecido aqui. Caso você não tenha uma tábua dessa, você pode pegar um fundo de gaveta de um guarda-roupa desamontado, alguma tábua semelhante. Às vezes, a tábua do fundo de gaveta ela é dessa cor aqui. Então, quando você pintar, esse material pode amolecer e pode ficar atrás do seu pano de prato. Então, se for uma tábua daquele jeito ali que eu acabei de mostrar, você vai pegar um contact, pode ser, eu costumo utilizar um contact preto. E você vai pegar esse contact e vai revestir a sua tábua. Depois que você fizer isso, né, ou seja, com o contact ou na própria tábua, igual essa minha aqui, você vai pegar a cola permanente da Acrylex ou da marca que você esteja acostumada a usar aí na sua casa. E com o auxílio de um pincel ou, no meu caso, eu gosto de utilizar uma escova de dente velha. Você vai pegar essa cola e vai espalhar na sua tábua. E essa cola, ela tem que ser bem espalhada para que não fique excessos. Aqui, ó, tá vendo um excesso? Para que esse excesso não fique depois grudado no seu pano de prato. Então, você vai pegar, vai espalhar bem. O pincel que você utilizar para fazer isso, não vai dar para você utilizar ele na pintura mais. Porque a cola, por mais que você lave esse pincel, ela não vai sair. Então, tenha aí um pincel ou uma escova velha separado para você fazer esse trabalho. Essa é a forma que eu gosto, que eu me identifiquei bastante. Mas se você já tiver alguma outra forma que seja do seu costume, pode utilizar também. Depois que você espalhar essa cola bem espalhado, que você vê que não tem excesso, você vai aguardar alguns minutinhos para que essa cola ela possa secar e não tenha perigo de ficar grudado depois no seu pano de prato. A minha tábua já secou. Observa que fica bem pegajoso aonde você passou a cola, porém não fica grudando na sua mão. Agora nós vamos pegar o nosso pano de copa, um pano de boa qualidade, que seja de trama bem fechadinha. Eu utilizo Santa Margarida. Na minha região não tem Estilotex. Então você escolhe aí na sua cidade um pano que seja de boa qualidade. E nós vamos estender esse pano em cima da tábua. Eu gosto de colocar essa parte da bainha certinho aqui no final da minha tábua. Coloca o pano. Aí é essencial também que a sua tábua, ela tenha a medida da metade de um pano de prato, tanto no comprimento quanto na largura. Isso é importante porque tem muitos riscos que a gente faz que são grandes. Então, é sempre melhor ter uma tábua maior do que o que a gente está utilizando aqui, tá? Depois a gente vai ter que ter uma tábua para fralda, uma tábua para toalha de banho. Então, a gente vai acabar tendo várias tábuas. Feito isso, você vai erguer a sua tábua, dobrar esse excesso de pano para trás. E vai voltar a sua tábua na mesa. Esfrega bem a sua mão para que fique bem colocadinho, bem esticadinho esse pano. Em seguida, nós vamos pegar o nosso risco e agora é a hora de centralizar. Nós vamos centralizar. O nosso risco, ele não pode ficar de um lado
nem do outro, nem muito pra cima e nem colado aqui nessa parte de baixo aqui, que não vai ficar legal. O nosso risco ele tem que ficar equilibrado no meio do pano, salvo aqueles trabalhos, aqueles riscos que a gente vai fazer a pintura de lado. Então, nós vamos pegar o pano, o risco, vamos colocar aqui. E a gente pode ter o auxílio de uma régua para a gente medir, para ver se vai ficar mais ou menos o mesmo tamanho de cada lado. Então, centralizei aqui, vou dar uma confirmada. Eu vou vir aqui na praquinha, porque ela vai ter o mesmo tamanho do lado de lá, que é o que está mais por último aqui. Se não tivesse a praquinha, eu iria aqui no braço da vaquinha ou na orelhinha, que é o elemento que está mais para fora. Então, eu vou aqui, vou na praquinha. Do finalzinho aqui do pano até chegar no começo da praquinha, eu tenho 11 centímetros desse lado. E do outro lado, eu estou com 12. Então, eu vou chegar um pouquinho pra cá e vou medir novamente. Agora, ali está com 12. E aqui, da régua até no comecinho da praca, está com 11,5. Vou chegar um pouquinho só mais pra cá. Não precisa ser exato milimetricamente, porém, tem que ser bem centralizado. No início, a gente tem dificuldade, então a gente vai utilizar fita crepe para prender esse risco no pano. Já está centralizado. Com o auxílio da fita crepe, eu vou colocar na beiradinha do risco ali em cima, fazendo com que ele fique fixo no lugar, para quando eu colocar o meu carbono, ele não saia do lugar. O carbono nós vamos utilizar, eu utilizo o carbono para tecido na cor azul, mas você pode utilizar um da sua preferência. Eu gosto do azul, porque o azul não costuma ficar manchando, se por um acaso o risco ficar muito forte, e não fica muito claro, aquele caso que a gente não enxergue o que a gente vai pintar. Feito isso, se você ainda tiver insegurança, você pode colocar um pedaço de fita crepe aqui e um pedaço do outro lado. Se você tiver segurança de ficar com a sua mão em cima para fazer esse risco, você não precisa colocar. Então, é hora de riscar. Com a mão firme, segurando perto da onde eu estou trabalhando com a caneta, eu vou fazer a retirada de todo esse risco. Não se preocupe de passar a caneta certinho em cima do risco, porque isso é praticamente impossível a gente conseguir acompanhar o mesmo traço que já estava por baixo. Mas você deve passar de forma que fique bem riscado, sem aumentar muito o risco que já está embaixo. Quando você começar a riscar, uma dica que eu sempre dou no curso presencial é que você dê uma olhadinha como está por baixo para ver se está ficando bem riscado. Então, você firma bem a sua mão para que o risco não movimente de lugar e dá uma leve erguidinha para ver. Tá ficando bem marcado, então eu volto e continuo. Essa dica também é para ver se a gente riscou tudo, porque muitas vezes a gente acha que riscou e ainda fica alguma coisa para trás. Eu não tenho costume de tirar sobrancelha e cílios, mas eu vou tirar aqui para a gente poder aprender na aula, porque no começo existe uma grande dificuldade. Então, eu vou retirar para o risco ficar completo. Com o tempo, você vai adquirir habilidades e não vai ser necessário que você retire mais também. Mas isso é uma questão de gosto, né? A gente vai vendo o que a gente se identifica melhor e a gente vai trabalhando desta forma. Muita calma nessa hora, tá? De retirar o risco.
para que o seu risco fique bem riscado e você consiga fazer depois um ótimo trabalho. Os trabalhos nunca ficam iguais, mesmo que a gente pinte a mesma peça várias vezes, nunca vai ficar igual. Mas a gente tenta se aproximar ao máximo. Quando chega nessa parte da plaquinha, que é uma parte que é mais reta, você pode utilizar a régua. Você coloca a régua bem firme em cima do traço, segura bem e passa para ficar retinho. Essa é uma dica que eu gosto de dar também. Sempre sem mexer esse risco para não ficar torto por baixo. Feito isso, aí você faz essas outras partes que são irregulares. A frase, como eu disse lá no WhatsApp, eu não vou retirar, porque depois eu vou colocar com um stencil. Eu posso escrever bem-vindo, eu posso escrever lar docilar, eu posso escrever, como nós estamos próximo ao Dia das Mães, Feliz Dia das Mães, ou Mãe, eu te amo. Então, a frase fica a critério de cada um. Pode ser colocada uma frase bíblica. Então, fica assim a critério de cada um de nós, tá bom? Então, vou ver aqui se eu tirei todos os elementos. Vou dar uma erguidinha devagarzinho. Vou olhar tudo. Visto que eu retirei todo o risco, eu faço a retirada do carbono. E assim foi feita a nossa primeira etapa. O risco está preparado. As tintas vou deixar separadas também para iniciar o nosso trabalho mais tarde. Deus abençoe vocês.